doutor já está conosco aqui. Boa tarde, doutor Rodolfo Salema está com a gente aqui. Está em Brasília. Boa tarde, seja bem-vindo à nossa live, doutor. Oi, boa tarde. Tudo bem, Cristiano, Daniel, tudo certo? Olá, boa tarde. Estamos ouvindo bem? Todo mundo está se ouvindo e se entendendo aí? Tudo ok? A gente já tem bastante gente entrando. Então, 2 horas e 1 minuto, pontualmente. Bom, doutor Rodolfo e também a Bert, eu agradeço a disponibilidade, né, de aceitar correndo esse convite, da gente fazer esse bate-papo. É muito importante para o meio rádio. Como eu estava conversando com o Daniel aqui, enquanto o doutor estava entrando, eu, Cristiano, fui pego de surpresa até por uma desinformação minha, né, nesse momento do começo do ano, do vigor da classificação indicativa do rádio. Então, corri atrás do doutor Rodolfo, fiquei atormentando a vida dele nos últimos 2 dias e pelo WhatsApp, a gente bateu bastante papo. Tenho um acesso muito bom com o doutor e é sempre muito acessível. Então, obrigado pela sua disponibilidade, por uma sexta-feira de carnaval, vocês... Era isso que eu ia falar. O pessoal querendo ir para a praia e tal, eu falei, não, vem cá, doutor, vamos conversar com a gente e tirar essas dúvidas. E nada melhor que o doutor, agora você vai ter seu espaço também para explicar tudo isso, porque fez parte da construção desse processo, né, doutor Rodolfo? E boa tarde também, Daniel Stark, do Portal Tudo Rádio, que está com a gente aqui para tirar todas as dúvidas e conversar tudo sobre a classificação indicativa do rádio. Vamos lá. Eu só queria fazer uma observação para quem está nos acompanhando. Fiquem à vontade em participar, pode enviar as perguntas. Muita gente enviou previamente também para nos ajudar nesse bate-papo. Mas quem estiver acompanhando aí também, por favor, façam isso. E quem não puder acompanhar agora, está indo para a praia, está correndo também, porque a gente sabe que o trabalho fica acumulado antes dos feriados, né? Essa live também vai ficar disponível depois para o pessoal acompanhar em todas as plataformas possíveis que nós temos, do Tudo Rádio, da mentoria, da Beth, então fique à vontade. Muito obrigado por aceitar esse convite, doutor Rodolfo. Imagina, eu que agradeço o convite e uma live pré-carnaval aí, né? Verdade. Então, eu acho importante, antes da gente entrar no assunto propriamente dito, acho importante a gente trazer um histórico, até para contextualizar esse assunto da classificação indicativa no rádio, né? Acho que é importante. Então, para quem não está tão familiarizado com o tema, e na verdade que a grande maioria, afinal de contas, é uma novidade a questão da obrigação da classificação no rádio, mas a obrigatoriedade, a necessidade de classificar programas radiofônicos e de televisão, ela já está prevista lá na Constituição desde 1988, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, também traz a necessidade de classificação de programas radiofônicos e de televisão. Na televisão, a gente sabe que isso já existe há muito tempo, mas no rádio nunca existiu até então a regulamentação, né? Então é por isso que a gente não via a classificação, não ouvia, né, a classificação indicativa no rádio. Em 2021, o Ministério da Justiça publicou uma portaria, né, estabelecendo que os programas radiofônicos eles passariam a sofrer classificação indicativa e para isso, para construir essa regulamentação com a participação da sociedade, eles decidiram montar um grupo de trabalho, né, formado por representantes ali do Ministério da Justiça e também por atores da sociedade civil. A ABERT, né, a associação, ela foi convidada a participar desse grupo de trabalho e nessas discussões ficou estabelecido que, a partir do momento da publicação do guia, tá, no Diário Oficial, a partir da publicação, as emissoras teriam um prazo de 1 ano para se adequar. E esse prazo de 1 ano se encerrou agora no último dia 7. Então, em linhas gerais, foi isso que aconteceu, esse é o contexto. Durante o grupo de trabalho, a ABERT fez questão de externar algumas preocupações, né? A gente sabia que existia a questão da Constituição, do Estatuto, mas não é à toa que ficou tanto tempo sem classificação indicativa. A gente entende que, em hipótese alguma, a classificação no rádio, que tem as suas peculiaridades, não poderia ferir a liberdade de programação das emissoras. A gente sabe que uma regulação muito excessiva no rádio, a gente, de alguma maneira, coloca em xeque a própria essência, a natureza do dinamismo, da simplicidade, da dinâmica, enfim. Então, todas essas preocupações a gente externou e o pedido que fizemos foi para que
o Ministério da Justiça fizesse uma regulamentação mais soft, mais branda possível, né, para, de fato, não impactar no dia a dia, na atividade econômica do rádio, sobretudo nessa largada, nesse início. Tá? E da parte do Ministério da Justiça, a gente precisa, eu faço questão até de registrar, houve uma sensibilidade muito grande por parte deles. Eu sei que a novidade gera preocupação, mas depois que o pessoal se familiarizar mais com o tema, vai ver que, assim, a gente costuma dizer que mais brando, mais soft do que ficou, é só não tendo a classificação indicativa. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante antes da gente entrar aqui no bate-papo, realmente, para a gente fazer essa história, essa contextualização. Isso até era uma questão que eu ia te questionar, doutor, sobre o panorama anterior era para que fosse algo muito mais, digamos, não abrangente, mas as rádios teriam muito mais obrigações e teria essa preocupação com a liberdade de programação. E pelo jeito que do jeito que foi, né, moldado esse projeto, na verdade essa iniciativa, ela está mais como uma orientação mesmo para a própria audiência do que vai ir ao ar independente do horário. Basicamente isso, não? Isso. E assim, se a gente fizer um paralelo, por exemplo, com a classificação indicativa na própria televisão, ou no cinema, na TV fechada, a gente vai ver que o rádio ficou realmente uma metodologia, enfim, as regras ficaram assim, mais simplificadas. Né? A gente tem período, o nosso setor é muito heterogêneo, né? A gente fala de grandes emissoras, mas de pequenas emissoras. A gente até havia sugerido que fossem criadas regras mais flexíveis para emissoras de pequeno porte, enfim. Mas da forma que ficou, né, nós entendemos também que, de fato, ficou uniforme, aplica-se para todo mundo e não há muita complexidade. Nesse aspecto que você abordou, Daniel, é importante a gente também trazer como histórico. Já há alguns anos, a ABERT ingressou no Supremo Tribunal Federal tá, com uma demanda em relação à classificação indicativa. Então, assim, é importante deixar claro uma situação. A classificação indicativa ela é obrigatória, ela precisa ser feita. Tá? O que a gente discutiu no Supremo, e o Supremo declarou inconstitucional, era a parte da lei que existia que dizia que a classificação indicativa era uma imposição de horário. Ou seja, elas teriam que classificar o programa e teria que seguir alguns horários. Então, assim, se eventualmente a emissora classificou um programa com 18 anos, tinha horários para que as emissoras veiculassem. E isso o Supremo declarou inconstitucional. Tá? Iria a liberdade de programação das emissoras. Então, assim, não existe essa imposição de horário. Mas o programa, ele precisa, sim, ser classificado. E isso é importante porque, assim, então, a classificação indicativa, ela, sobretudo após a decisão do Supremo, ela não, e o guia faz questão de deixar isso muito claro, porque a gente né, nos debates a gente dizia muito isso, a classificação ela não tem o intuito de restringir qualquer tipo de conteúdo, tá? Muito menos de censurar. Mas, de novo, né, a classificação indicativa ela precisa ser feita. O que caiu foi aquela imposição horária. Hoje a classificação indicativa, então, ela tem um caráter meramente informativo. É uma recomendação, uma informação aos pais, tá? Que aí exercem o direito de escolha de autorizar o acesso dos filhos, da criança e do adolescente àquele determinado conteúdo ou não. Tá? Doutor, então, sendo redundante do que o doutor está falando, então o rádio ele não vai ter essa obrigação de, tipo assim, esse tipo de conteúdo é só após as 10 da noite. Isso não está acontecendo e não vai acontecer. Então, só para deixar bem claro. Uma outra coisa importante para a gente falar, que independente de ter 41 páginas, mais ou menos, é importante que todo mundo leia também o guia, né? Hoje a gente está no momento que a gente está preguiçoso de ler coisas de mais de 5 linhas. Mas quem puder, apesar dessa live, desse bate-papo, de tirar dúvidas, já tem algumas pessoas mandando algumas perguntas, é importante que sim. E quem não tiver o guia ainda, pode mandar uma mensagem ali no privado para a gente, que a gente encaminha o link para baixar esse documento, que foi muito importante. Doutor, você fez parte realmente da construção desse documento, né? Como na verdade a ABERT foi convidada a participar, né, como uma das representantes da sociedade civil, tiveram outras entidades que participaram, inclusive, obviamente, do nosso segmento, afinal de contas era uma construção de um guia específico para o rádio. Então a ABERT participou, e aí a indicação da ABERT na ocasião, eu fui um dos indicados, então toda essa construção com o Ministério da Justiça a gente participou. Evidente que desde o início a gente externalizou as preocupações,
né? Mas o Ministério, enfim, ele foi bem sensível com relação à regulação. Tá. Não só comentando isso, é muito legal, acho que deixar bem claro que dentro dessa nova realidade foram respeitadas as características do rádio, né? Na formato de programação, etc. E a gente já começa a ter algumas dúvidas, né, Cris? Não sei se você já ia coletar uma delas, mas a primeira que sempre vai surgir é sobre programação musical. E pelo que a gente até noticiou no Tudo Rádio também, através do nosso jornalista Carlos Massaro, que também fez em conjunto com a Beth, sobre a informação da classificação indicativa, é essa história de que participação de ouvinte, se for para pedir música ou uma programação musical, não é necessário. Perfeito. Eu vou pegar o gancho da tua pergunta e já responder de maneira mais abrangente. Sim. Então, assim, quando a gente fala de classificação indicativa no rádio, a gente está falando também de, como você disse, até para não perder a essência, o dinamismo do rádio, a gente está falando de uma autoclassificação. Então, o que isso quer dizer? É a emissora que vai classificar aquele programa. Tá? Isso não depende de um procedimento prévio ou uma autorização prévia do Ministério da Justiça, nada disso. A emissora ela vai fazer uma autoclassificação. Então, de fato, exige uma certa curadoria ali do conteúdo, que é mais ou menos o que o Cristiano abordou anteriormente. As emissoras vai ter que ter um momento ali, vai pegar o pessoal da programação, o apresentador, vai ter que sentar, ver o formato do programa, tá? O formato devendo ser classificado, aí enquadrar nas hipóteses ali, né, de acordo com o eixo temático, com as tendências, enfim, que é algo que a gente pode abordar um pouco mais para frente. Mas, assim, com relação à classificação, né, acho que a primeira pergunta que vem e fala assim, tá, mas quais programas efetivamente precisam ser classificados? Né? E aí, o manual e a portaria são muito claros no sentido de que os programas de rádio que precisam ser classificados são os programas de entretenimento e variedade. Tá? E aí pode vir o questionamento, tá, mas o que é um programa de entretenimento, um programa de variedade? Então, assim, a resolução, a portaria e o manual, eles não dizem, né? Ao contrário da televisão, por exemplo, existe uma regulamentação da Ancine, que é a Agência Nacional do Cinema, e lá que faz, né, registros de obras publicitárias e não publicitárias. Existe, sim, uma definição, né, do que e de formatos de programa. No rádio não tem, né, uma definição que seria um programa de rádio, de entretenimento e variedade, e o Código Brasileiro de Telecomunicações, o Decreto de Radiodifusão também não diz. Então, o manual, ele se encarregou de trazer alguns exemplos. Então, para o Ministério da Justiça, por exemplo, eles elencam lá o que talk shows, game shows, programas de culinária, programas humorísticos, tá? Todos esses são classificados. Além desses, programas dramáticos e ficcionais e programas, que é esse que daí você comentou, Daniel, programas com a participação direta dos ouvintes, tá? Desde que não seja apenas um pedido de música. Então, assim, se o programa tem uma interação com o ouvinte, mas só para pedir música, aí esse programa, tá, ele não é enquadrado como entretenimento, variedade, ele é enquadrado como um programa musical, tá? Então não precisa ser classificado. E aí, se a gente entrar daí, tá, mas quais programas, então, não precisam ser classificados, né, para complementar? Tanto a portaria quanto o manual também se encarregaram, e o manual vai um pouquinho além de descrever alguns tipos de programas. Então, assim, programas musicais, tá, não precisam ser classificados, cultos litúrgicos também não, programas jornalísticos não precisam ser classificados, tá? Também não precisa ser classificado programa esportivo, educacional, cultural e a publicidade comercial. Certo. Tá? Em resumo, a primeira análise que a emissora precisa fazer é essa. Tá, mas vamos ver se esse programa ele precisa ou não de classificação indicativa. Primeiro ele tem que ver, então, é um programa de variedade de entretenimento? Sim. Então ele vai ter que fazer a classificação. Tá? Se for um programa jornalístico, tá, ou um programa esportivo, ele não precisa fazer, por exemplo, ele não precisa fazer a classificação indicativa. Tá? Mas eu estou lendo o guia e diz que a descrição de um ato criminoso, por exemplo, tem uma recomendação lá para classificar como menor de 10 anos, por exemplo. Mas é um programa jornalístico. Então a gente nem vai entrar nessa discussão, entendeu? Se é um programa jornalístico, eu não preciso classificar. Tá? Então,
independente do teor da notícia, doutor, para ser redundante, não precisamos classificar, nem colocar nenhuma vinheta um programa jornalístico, é isso. Exatamente. Não precisa falar que fazer nada. Nem a classificação livre, nada. Era essa a pergunta que eu ia fazer também. Você não precisa colocar, então, tá? nessa indicação. Não precisa. Se o programa for jornalístico, ou todos aqueles outros que a gente comentou, musical, educativo, esportivo, cultural, artístico, não precisa, tá, de classificação. Tá? Se for um programa de entretenimento e variedade, aí sim precisa. E aí você tem que entrar, né, lá no detalhe, aí precisa de fato ler o guia, abrir o guia e ver aonde se enquadra. Tá? E aí um ponto importante é o seguinte: pode ser que tenham programas que tenham os dois formatos, né? Parte do programa ele é classificável, é de entretenimento e de variedade, por exemplo, mas parte dele não é. Pode ser que isso aconteça. Tá? E aí o guia também tratou de esclarecer essa dúvida, no sentido de que quando começar o bloco, tá? Ou o trecho ou a parte do programa, tá, de entretenimento e variedade que precisa ser classificado, aí sim você traz a mensagem, né, da recomendação e da classificação indicativa. Isso que é interessante, que eu até ia comentar. Realmente, quando você tem blocos que aí necessitam de classificação, aí você faz essa menção como você apresenta o próprio bloco, né? Se você vai ter todo o material de produção, vinheta, enfim, você coloca a classificação, imagino, ali antes de começar. Mas tem também, aí eu acho que deve gerar algumas dúvidas, como a gente fala de programas de jornalismo, jornalísticos, que não necessitam de classificação. Mas existem várias outras ramificações desse formato que trabalham próximo do talk show, como comentários, etc. Como ficaria essas, digamos, zonas cinzentas aí para que a rádio se oriente? Quando é um programa que dito jornalístico, mas que ele tenha muita opinião, ele é classificável ou ele não é? Pois é, esse é um ponto interessante, tá? E aí é só o tempo que vai nos dizer, né? Por quê? Porque fica uma questão, é uma autoclassificação, é subjetivo. Tá? Pode ser que a emissora entenda que aquilo é um programa jornalístico, não é talk show, e ela vai seguir não classificando. Tá? Então, assim, a emissora que vai ter que fazer essa avaliação. Isso não quer dizer que depois, a gente vai dizer, podemos entrar nessa seara depois, não quer dizer que o Ministério da Justiça não possa fazer um monitoramento, ou não possa haver uma denúncia, e aí vocês, né, vão ter que reclassificar. Mas, assim, no primeiro momento, se é jornalístico, tá? Não precisa. E aí a gente precisa também deixar muito claro que o programa jornalístico não é só aquele jornalístico factual. Né? Existe um jornalismo positivo, com crítica, ainda que seja ácida, né, que está dentro do conceito de programa jornalístico. Então é muito uma avaliação editorial ali de cada emissora de ver se aquele formato daquele programa específico ele se encaixa, né, no teor jornalístico ou não. Né? Porque, assim, não é pelo fato de repente, ter uma piada dentro de um programa jornalístico que ele deixa de ser jornalístico. Sim, claro. A ação que a gente precisa fazer é o conteúdo predominante. Qual que é o conteúdo predominante daquele programa? É jornalístico, né? Então, é mais ou menos nesse sentido. Eu acho algo interessante também de mencionar que a gente vai ter situações que é necessária a classificação, mas ela é livre. Então, assim, quando é livre, tem que classificar dentro dessas categorias, certo? Perfeito. Isso, às vezes o pessoal confunde bastante. Então, assim, se cai na hipótese de programas que não precisam classificar, você não coloca nada, nem que é livre. Tá? Não coloca vinheta, não fala nada. Nada. Segue o jogo como é hoje. Okay. Tá? Então, esse é um ponto importante. Não, o programa é de variedade ou de entretenimento, eu preciso classificar. Então, aí eu vou, né, fazer a avaliação em qual eixo temático se enquadra, em qual restrição se enquadra. Né? E aí, você vai lá, recomendações não recomendado para 10 anos. Olha, não tem nenhuma hipótese aqui. 12 também não, 14 também não, 16 também não, 18 também não tem. Né? Você vai estar olhando no guia. Então, quer dizer que ele é uma classificação livre. Tá? E aí você vai dizer, programa de classificação livre. Né? Legal.
Doutor, já que a gente já entrou, a gente já está fazendo perguntas, eu acho que tem algumas que estão aparecendo aqui e a gente já tinha também recolhido. Umas 3 pessoas, eu não vou acabar citando o nome, senão a gente já gasta bastante tempo. Mas programas religiosos não cabem nesse tipo de classificação, né? Pois é, isso até questionaram a gente aqui já. O manual ele fala de cultos, né, cultos litúrgicos. E a portaria ela vai um pouco mais além, ela estende isso para celebrações, rituais, missas, né? Ele traz um conceito mais amplo. E aí não precisa, de fato, de classificação. E aí o manual não traz, porque se aplica, por exemplo, à televisão, né? Agora, se você tem, por exemplo, uma novela, ainda que seja uma novela de cunho religioso, ela é uma obra audiovisual, ela tem um roteiro, então ali demandaria, sim, uma classificação. Então, assim, vai depender muito do formato desse programa radiofônico, tá? O culto, né, litúrgico, ele tem, né, uns limites ali, mas a portaria também ela estende ali para outras situações. Então vai depender muito do formato de cada emissora, né? Ela vai ter que fazer uma avaliação interna ali. E assim, nada impede também. Tem alguma dúvida, gerou, né? A emissora pode mandar um e-mail lá na coordenação de classificação indicativa, tenho certeza que eles vão responder, inclusive consta esse contato atrás lá no manual, né? E essas dúvidas acho que a gente vai, né, respondendo com o tempo também. O próprio Ministério da Justiça, a coordenação de classificação indicativa, já se colocou à disposição para fazer oficinas específicas para o rádio. A gente, pós-carnaval, a gente vai fazer contato, a gente vai tentar organizar uma oficina, e aí já entrando em exemplos, de repente, esses mais polêmicos ou duvidosos, para, de repente, o próprio Ministério da Justiça já dar um direcionamento. Mas, num primeiro momento, eu entendo que, a depender do formato do programa, entendo que programas religiosos não precisariam, tá? Eu estou entrando aqui só para pegar um exemplo e um hipotético aqui, só para a gente deixar claro que nós estamos falando de programas. Então, se uma emissora de rádio religiosa, ela está lá transmitindo uma missa, um culto, e na sequência tem um programa que é no formato talk show, por mais que tenha, dentro do formato de programação dela, ser religioso, ainda assim passa a ser um talk show, correto? Aí talvez necessitaria de uma classificação a depender desse tipo de interação que ela tem com a audiência ou com algum outro participante do programa. Pode ser, concordo. De repente, se o programa ele se aproxima mais talvez a um programa de entretenimento ou de variedade, pode ser que o Ministério da Justiça exija. Mas, assim, de novo, o guia não traz essa resposta, tá? Eu acho que é só interessante. Que vai dizer se esse programa, ainda que seja no formato talk show, pelo fato de ser religioso, se enquadra ainda como culto religioso, como uma celebração, enfim, algo nesse sentido. Interessante. Doutor, no caso, a gente já volta para as perguntas, estão surgindo várias aqui, mas como vai ser a fiscalização disso, ou a cobrança disso, no caso, ou por denúncia, enfim, como vai ser esse cenário? E claro, como que vai ser a defesa também, né? Como está tudo muito novo, apesar do doutor estar aqui com a gente tirando o máximo de dúvidas possíveis, como o doutor acabou de falar, nós ainda vamos ter que aprender muita coisa. Até aproveitando esse gancho, né, Cris? Esses exemplos hipotéticos, a gente já vê que existe uma situação que eu acho que ela vai evoluir conforme o trabalho vai sendo feito, correto? Isso, e como seria, então, essa fiscalização, essa questão que o Daniel acabou de falar também? Como vai acontecer tudo isso? Não, perfeito. Então, vamos lá. Antes de entrar um pouco na fiscalização, vamos falar, então, assim, da classificação em si, né? Então, a emissora vai pegar um programa e falar assim, bom, eu vou tentar enquadrar aqui, vou avaliar se é ou não, se precisa ou não de classificação. Então, ela vai fazer essa primeira análise. Bom, é um programa de entretenimento, variedade? Sim, então vamos fazer a classificação. Tá? E aí, entrando na classificação, porque daí isso tem desdobramento na fiscalização, tá? Por isso que eu estou dando um passo atrás. Então, assim, na hora de classificar, existem 3 eixos temáticos. E aí a emissora precisa olhar o guia mesmo, não tem jeito. Tá? Então, o Ministério da Justiça estabeleceu 3 eixos. Droga, violência e sexo. Então, assim, essas são as temáticas que demandariam uma classificação indicativa.
E dentro de cada eixo, tá, existem as faixas etárias, as recomendações, se é livre ou não recomendada para menores de 10, 12, 14, 16 ou 18, né? E aí existe, em cada recomendação, existem as tendências de indicações, que são os exemplos, enfim, o que poderia estar enquadrado ali naquele eixo, tá? E aí a emissora vai fazer a autoclassificação da obra, tá? E aí, feita a autoclassificação da obra, a regra é, você precisa comunicar isso por meio de mensagem de voz, sempre no início de cada programa, tá? Ou no início de cada bloco, no caso de programa misto, que tem a parte entretenimento e variedade e parte que não precise classificar, tá? Então, essa é uma regra importante. Então, a classificação, ela vai ser feita por meio de mensagem de voz, obviamente, no rádio, no início do programa ou no início do bloco, tá? Feita essa classificação, o Ministério da Justiça, como é uma autoclassificação, o Ministério da Justiça ele faz uma espécie de monitoramento, tá? Mas não consegue, evidentemente, monitorar todas as emissoras do Brasil. Então, assim, o Ministério costuma agir, tá? Ele pode agir de ofício, evidentemente, tá? Por amostragem, mas ele costuma agir, na maioria dos casos, por denúncia ou alguma reclamação pública, tá? E aí ele vai analisar. Poxa, a rádio classificou o programa como livre, mas há indícios aqui de que seja um programa não recomendado para 14 ou 16 anos, tá? E aí, isso o Ministério já nos garantiu. A gente está falando do início de uma política pública, a gente está começando agora, né? O Ministério já sinalizou que não vai fazer nenhuma espécie de fiscalização punitiva nesse momento. Vai ser uma fiscalização um pouco mais responsiva, de conscientização, de falar, olha, a gente precisa adequar esse programa. Então, provavelmente vai oficiar a emissora vai apresentar as suas considerações, e se o Ministério entender, por meio do monitoramento, que aquela obra precisa ser reclassificada, ela vai sinalizar para a emissora, olha, eu sugiro que você coloque, recomendo que você coloque 16 ou 14 anos, seja lá o que for. Tá? Então, assim, nesse primeiro momento, eu entendo que o Ministério da Justiça não vai adotar nenhuma medida punitiva nesse sentido de ser, né, e sim mais responsivo. Até porque, se tiver alguma inadequação, ou se não tiver a classificação, que daí, né, seria quando tiver algum tipo de abuso, o Ministério da Justiça ele oficia o Ministério Público Federal, né, e o Ministério Público Federal, né, faz um auto de infração, abre um processo administrativo e, em casos mais severos, abre uma ação civil pública. Mas veja, falando, né, de segmentos que já estão consolidados, que há anos aplicam, né, a classificação indicativa. O fato o rádio agora precisa de classificação indicativa. Então, assim, o que não dá é fechar os olhos para algo, né, para a lei, para a portaria, para a determinação. Então, assim, a gente precisa se adequar o quanto antes, né? Agora, realmente, não acredito que nesse início não seria nem razoável da parte do Ministério já adotar medidas mais severas nesse aspecto, sabe? Até pela conversa que nós estamos tendo aqui, né, que gera esse tipo de dúvida, essa autoclassificação. Então, realmente, essa orientação nessa fiscalização vinda do Ministério vai ser importante em todo esse processo para a evolução mesmo desse tipo de prática, né? Uma coisa que a gente fica com dúvida aqui, eu estou vendo por algumas perguntas que estão pipocando na tela aqui, a gente agradece a participação de todos, é sobre, a gente sabe que o rádio hoje ele utiliza muito a distribuição de conteúdo multiplataforma, ou seja, está no dial e também está na internet. Tem alguns produtos de rádio que não vão necessariamente até para o ar. Outros vão só por streaming, outros vão por podcast. Essa classificação obrigatoriamente está restrita ao terrestre. Ou também acaba embarcando também em qualquer iniciativa que uma empresa de radiodifusão tenha no digital. Tá. Então, eu vou trazer um histórico aqui que conversa, dialoga com esse ponto que você levantou, tá, Daniel? Nas discussões do grupo de trabalho, existia, numa primeira minuta de guia, existia a obrigação também das emissoras classificarem o que eles chamaram de podcast com imagens, né? A gente argumentou
que, na maioria das vezes, o que as emissoras fazem não é um podcast com imagem, fazem um simulcast ali por meio da internet. E, via de regra, você está filmando um estúdio ali, né? Então, assim, a obrigação, né, da classificação indicativa, hoje, ela está restrita à radiodifusão, ao sinal pelo ar. Né? E quando esse material ele vai para um simulcasting, por exemplo, ainda que seja com imagem, ele já está fazendo a classificação de maneira por meio da voz ali, porque se ele fez no rádio, obviamente na internet ele vai constar. Então, essa questão no guia hoje, né, ficou muito claro que a gente está falando de radiodifusão, né, no ar. Essas questões, eventuais produtos multiplataformas, né, aí vai ter que se adequar ao segmento, né, ao segmento que eventualmente esse formato se encaixa. É um conteúdo audiovisual, mas é o quê? É um conteúdo on demand, vai passar na TV aberta, que não é o caso, né? Mas aí, enfim, aí existem as regras de classificação para TV aberta, para TV fechada, para o vídeo on demand, entendeu? A portaria traz uma exceção, isso é importante dizer, que, por exemplo, assim, quando é um conteúdo audiovisual feito por um usuário de uma plataforma, de uma aplicação de internet, né, dessas plataformas de compartilhamento de vídeo, você não precisa, porque aquele material está sendo produzido por um usuário. E a gente tentou aplicar, e o Ministério se convenceu de que no rádio seria a mesma lógica, né? O rádio ali é um usuário daquela plataforma. Então, resumindo, tentando responder objetivamente a tua pergunta, a gente está falando, quando a gente fala no guia ali, a gente está falando de radiodifusão, tá? Ótimo. Aí já mata várias dúvidas que surgiram. E doutor, a gente falou dessa questão digital, ok? E o rádio também tem, pelo menos, algumas modalidades da rádio comercial, a educativa e a comunitária. Serve para todos os tipos de rádio? Sim. Para todas. Tá. Para todas. Tem bastante gente que está entrando agora na live, reforçando então alguns pontos que a gente está conversando até o momento. Um programa, doutor, se ele tiver ali 3 horas, é importante que, somente na abertura, se for o caso de se classificar, se a rádio julgar que tem a classificação, então é somente nessa abertura ou a cada um tempo tem que refazer o lembrete dessa classificação? Hoje a determinação é para que seja feita no início do programa, tá? Independente da duração dele, se é um mesmo programa, você faz sempre no início do programa, tá? Ou se é um bloco classificável, se for um bloco classificável, trecho do programa classificável, você faz no início do bloco ou desse trecho. Então, necessariamente, entrou para o comercial e retornou, não necessariamente precisa fazer a classificação novamente. Exatamente. Se for o mesmo programa, não precisa. Exatamente. Interessante. E vamos repetir, né? Como falei, tem bastante gente entrando e já saiu. Então vamos lá. Tem um programa de 3 horas, faça somente na abertura, caso a rádio julgue que tenha que fazer a classificação desse programa. Então, é um ponto. Porém, se esse programa não tiver uma classificação definida, doutor, mas um bloco dele tenha que ter uma classificação, então você faça a classificação somente no início desse bloco, né? Exatamente. O pessoal questiona também, assim, tá, mas de quanto tempo tem que fazer essa classificação, né? Como é que funciona isso? Porque, veja, a emissora tem uma grade lá, né, de programa. Ela vai fazer a classificação do programa e vai... Tá feito, entendeu? Ela vai classificar... você não precisa fazer uma classificação diária daquele programa, você está entendendo? Porque ele, via de regra, ele segue um padrão, né? Sim. Agora, vamos supor, poxa, com o passar do tempo, né, o conteúdo predominante daquele programa mudou, ou até a abordagem, o formato está mudando. Aí você precisa ficar atento a essas mudanças para, eventualmente, você fazer uma nova autoclassificação, tá? Sem prejuízo do próprio Ministério da Justiça. Ele mesmo fala assim, poxa, não, tudo bem, lá atrás o teu programa realmente ele tinha uma classificação livre, mas veja, de um tempo para cá o formato tem mudado, a linguagem está diferente. Então, assim, é algo que eu quero dizer assim, não é, poxa, todo dia vai ter que fazer uma nova autoclassificação, não é assim, isso segue um padrão, um formato. Tá?
Lembrando que nós estamos falando aqui do todo dia classificar, óbvio, o programa começou, você classifica, o bloco começou, você classifica. E essa atualização de classificação, digamos, mudou alguma coisa, tem a ver com a evolução daquele programa. Por exemplo, se ele passou a ter uma classificação maior necessária, ou se ele passou a ser livre, isso vai da rádio ir avaliando dentro dos requisitos colocados no guia e na portaria. Uma dúvida que a gente fica também, mas deixando só mais claro, me corrija se estiver errado, doutor, blocos dentro de programas e também blocos e drops dentro também de breaks comerciais que são conteúdo da rádio. Ou seja, se tem um drop sobre comportamento, sexo, mesmo que ele seja curto, ele tem que ser classificável, certo? Sim. Se esse trecho, essa parte do programa, ele se enquadra no conceito de entretenimento, variedade, aí sim, aí esse bloco, esse trecho, ele precisa ser classificado. Que a gente tem esse... que a gente tem esse costume, né, de as rádios colocarem alguns conteúdos específicos na saída ou na volta do break, que só compõem a programação quando ela é essencialmente musical. Então, esse tipo de programete, se tiver dentro de uma características de segmento que ela necessita da classificação, ele vai ter que fazer isso. Exatamente. Tem que, assim, é preciso, né, Daniel, analisar caso a caso, mas regra, assim, se esse programete, ainda que seja um pouco mais curto, se enquadra no conceito de entretenimento, variedade, e aí sim precisaria informar, né? Mais ou menos. Doutor, quando a gente fala, principalmente de rádios populares, né, há uma tradição, principalmente, vamos falar de Brasil, que a gente está falando sobre o Brasil, né? De ter um horóscopo, né? Fofocas, esse tipo de coisa. E como ali trata do entretenimento, a gente já esclareceu bem sobre isso aqui, mas é válido a gente falar, porque, como eu falo, como estou falando, principalmente que a gente trabalha mais com rádio popular, principalmente nas minhas consultorias, o horóscopo, fofoca, isso... E a música a gente não precisa classificar. Eu acredito que não. Né? Eu não estou aqui consultando, transformando o doutor num consultor artístico, mas eu vejo que, como artístico, com a experiência do que eu entendi até agora do nosso bate-papo e da leitura dos outros bate-papos que a gente fez antes, então esse tipo de conteúdo, apesar de ser entretenimento dentro de uma rádio, a gente não vai precisar classificar, né? Então, se isso for... veja só, a análise que a gente precisa fazer, né, é do conteúdo predominante daquele programa. Né? Se a gente está falando de um programa que dentro há trechos, pedaços que eventualmente precisam ser classificados, eu acho que é uma questão de bom senso, de ponderação. Né? De novo, o guia não traz essa resposta. Né? Mas você vai dizer, poxa, se você tem um programa, por exemplo, de 3 horas e 1 minuto você fez um conteúdo classificável, não é razoável que você tenha que o programa ele perca a essência dele de não classificado. Você está entendendo? Então, assim, essa análise, essa ponderação que é importante ser feito. E isso o tempo também, o próprio Ministério da Justiça ele vai acabar trazendo, de repente, exemplos mais concretos e práticos para tentar fazer esse direcionamento. Quando a gente vai para a música, por exemplo, que a música foi algo que realmente nos preocupou no grupo de trabalho, porque havia, sim, uma sinalização do Ministério da Justiça inicial de classificar a música. Né? E a gente sabe que isso seria inexequível na parte, é impossível na prática. Né? Então, assim, a música não sendo classificada, automaticamente o programa musical, ele também não precisa de classificação. Mas o Ministério da Justiça, no guia, ele faz uma sinalização no seguinte sentido: olha, muito embora a música, o programa musical, ele não dependa de classificação, a música pode sim conter um conteúdo inapropriado que, dentro de um contexto, né, geral, dentro de um formato, no futuro pode gerar algum impacto na classificação daquele programa. Né? Então, assim, eles deixaram muito claro que programa musical e música não precisa, né, ser classificado, mas também pediram bom senso e já sinalizaram que em determinadas situações a música pode sim impactar de alguma maneira. Né? A gente argumentou que os programas eles são muito randômicos, dinâmicos. Às vezes, se você tem uma interação, você não sabe a música que pelo menos não poucos minutos antes que o ouvinte vai pedir. Então, isso seria, né, praticamente impossível você, né, considerar essas situações. E eles entenderam isso, mas, por outro lado, eles falaram assim, poxa, tudo bem, ok, mas você há de concordar comigo que o programa ele segue um padrão. Né?
um padrão, um formato, um gênero musical. Ele não troca... Então, assim, às vezes é possível, sim, você usar o bom senso e prever algumas situações. Então, é mais ou menos nesse sentido também, fazendo uma analogia com a música, né? Então, é colocar na balança ali, avaliar, tem que entrar no guia ali, ler os exemplos, as situações, porque as dúvidas, elas de fato vão surgir. Por exemplo, já me questionaram aqui, vamos supor que no eixo, porque são 3 eixos, né? Droga, violência e sexo. Vamos supor que no eixo de droga, não, vamos lá, de violência. O meu programa, vou classificar ele com 10, não recomendado para menores de 10 anos. Mas, no eixo de drogas, eu entendo que a recomendação é 16. E aí, o que eu faço? Né? Porque pode ter 2 eixos no mesmo programa. Então, assim, é o conteúdo predominante. Se o conteúdo predominante é 18, você tem que classificar com 18. Tá? É mais ou menos essa lógica. Eu acho que quando as emissoras estão em dúvida, principalmente de programas, de talk show, eu falo, não, mas eu acho que não é classificável, mas talvez seja. Na dúvida, nesse começo, é bom considerar a classificação, não? Seria uma forma de se precaver também. Isso é muito daí de uma análise da emissora, né? Mas, assim, depois voltar também não é legal, né? Então, assim... Sim, fato. Acho assim, as oficinas do Ministério da Justiça vão trazer essas respostas. É evidente que esse vai sofrer revisão periódica, monitoramento, né? Então, assim, o que a gente precisa ficar atento, e obviamente é a orientação, assim, as emissoras, elas precisam fazer a análise de classificação, elas precisam, né, ter em mente que os programas, eles precisam ser classificados, né? Porque numa situação como essa, se ela adota, por exemplo, uma interpretação, uma autoclassificação um pouco mais restritiva, né? Isso nada impede que tenha algum tipo de reclamação e o Ministério da Justiça questione, né? Então, assim, mas é muito sutil, né? Você tem que avaliar caso a caso e sobretudo, o formato do programa para ver. O que não dá é fechar os olhos para o guia ou querer forçar uma interpretação, porque depois, evidentemente, que o Ministério da Justiça vai agir, né? Correto. O doutor tem falado bastante aqui na live com a gente agora, uma palavra, uma expressão, uma palavra muito importante, que a rádio mesmo tem o bom senso de fazer esse julgamento, essa classificação neste momento. A gente vai aprender muito ainda sobre isso. Foi muito esclarecedora, está sendo muito esclarecedora a nossa conversa, até que para mostrar que o guia não é tão radical quanto alguém pode ter pensado, ou assustador, ou ditador, enfim, ou censura. Não é esse o caso. Então, não é esse o caso. Como já falamos no começo, de que o objetivo é de orientar a audiência de que aquele programa tem uma classificação. E a gente tem as questões, como o doutor já reforçou, a gente está reforçando que jornalísticos, esportivos, educativos, culturais não precisam ser classificados, e cultos litúrgicos também. No caso do humor, doutor, aqui ele fala que então teria que ser classificado. Então, se é um programa ele é um talk de humor, é melhor que a gente classifique. Então, é claro que a rádio faça o bom senso da classificação, né? Se é para maiores de 10, 12, enfim. Então, o humor, ele vai cair nessa classificação, pelo jeito. Se é um programa que ele predominantemente ele é de cunho humorístico e no formato talk show, me parece muito claro que daí é um programa de entretenimento e variedade. Né? Agora, existem programas jornalísticos que predominantemente são jornalísticos, que não precisam ser classificados e que em algum momento ou outro ali existe um quadro, algum trecho de humor. E isso não vai, na minha concepção, de novo, na minha concepção, né? O guia não traz essas respostas. A gente não é razoável. Assim como o Ministério da Justiça pede bom senso às emissoras, não seria de bom senso a gente descaracterizar o programa de cunho jornalístico, não precisa de classificação, por conta, às vezes, de um pequeno trecho de humor. Tá? Mas, nesse exemplo que você deu, se é predominantemente humorístico no formato talk show, segundo o guia, né, seria assim, um programa de entretenimento e variedade. Ótimo. Cris, eu acho interessante a gente deixar claro aqui com o pessoal que está acompanhando, entrou depois também, que essa situação da classificação
ela foi feito todo um trabalho ao longo dos últimos anos, a Beth participou intensivamente para que realmente seja respeitada a característica da programação de rádio, para que a gente não tenha mudanças em relação a obrigações com o horário, entre outras situações, principalmente nesse caso mais sensível que é a música, né? Claro que, de novo, repetindo que a palavra está sendo de ordem aqui, que é ter bom senso nessa classificação e na execução do trabalho. Sim. E até eu estava lendo aqui algumas perguntas que a gente está, das pessoas que estão entrando um pouco depois, com certeza. Uma das perguntas é quando começa de fato as veiculações de classificação indicativa no rádio, em definitivo, então já começou a partir dessa semana, na quarta-feira, né, se não me engano. Eu não lembro a data de cabeça, que eu sou ruim de números. Dia 7, né? Dia 7, eu sou péssimo para números. Então, já começou. Teve um ano, né, de adaptação, né, doutor? E agora ela está definitiva. Então, respondendo essa pergunta, doutor, aqui tem uma outra pergunta de como fazer essa vinheta, esse aviso. Por exemplo, o programa a seguir a palavra pode conter conteúdo inapropriado, enfim. Essa vinheta fica tem algum exemplo que pode ser mostrado de como a vinheta pode ser feita? A rádio tem essa liberdade? Não, então, isso é um ponto importante que eu ia fazer essa provocativa. No grupo de trabalho, no primeiro momento, o Ministério da Justiça queria uma mensagem sonora, sem qualquer tipo de efeito ou trilha sonora. E a gente falou que isso não conversava com o rádio. Às vezes o rádio precisa chamar a atenção por meio de um efeito sonoro, porque divide a atenção, às vezes, em determinadas ocasiões. E aí eles se convenceram. Então, veja, hoje você precisa fazer uma mensagem de voz padrão, tá? Existe um padrão, está lá no guia, tá? Só a título de exemplo, se é programa livre, é programa de conteúdo livre, tá? Se é um programa não recomendado para 10 anos, a mensagem é programa não recomendado para menores de 10 anos. Então, assim, existe um padrão que o Ministério estabelece no guia. Você pode fazer isso, desde que fique muito claro e objetivo, você pode fazer por meio de efeito sonoro, trilha sonora, enfim, aí entra a área de marketing, de programação, para tentar, eventualmente, deixar isso um pouco mais fluido, de a não cara quebrar da rádio, né? Entendeu? De repente você cria até algo diferenciado aí, faz um limão uma limonada. Então, assim, o padrão, tá? As frases de advertência, elas já constam lá no guia esse formato para que as emissoras elas falam. A única diferença para que as emissoras anunciem, né? Façam uma transição mensagem. A única diferença é que quando for programas em bloco, aquele exemplo que a gente falou de programa misto, né? Que daí você não faz no início do programa, você vai fazer no início do bloco, aí, em vez de você falar que este programa não é recomendado para menores de X anos, o padrão do guia este bloco não é recomendado para menores de 10, 12, enfim, aí a classificação. Tá? Então, esse padrão da frase já consta no próprio guia, e desde que fique clara e seja por mensagem de voz, a emissora está livre para fazer efeitos, trilha sonora, o que ela bem entender. Eu vi uma pergunta que passou aqui, publicidade não tem classificação indicativa, tá, gente? Propaganda comercial, publicidade não tem classificação indicativa. Perfeito. Então, vamos lá perguntar o mesmo assim, se tal frase pode ser. Não, existe um padrão no guia. Vamos seguir o padrão que está lá no guia. Repetindo, quem não tem um guia ainda, pode mandar no inbox aqui depois para a gente, enfim, nas nossas publicações, ou chamar na conversa da mentoria Cristiano Stone e também do portal Tudo Rádio, para a gente mandar o guia para vocês. E a gente pode disponibilizar também, de alguma forma, né, Daniel, se for possível, pelo portal, o guia para as pessoas baixarem. Então, para tirar essas dúvidas, mas leiam, tem 41 páginas, acho que são 41, mas enfim, leiam as 41 páginas. Tenham esse bom senso do julgamento. Teve uma outra pessoa que falou que está ouvindo as rádios, mas ainda não ouviu vinhetas. É que talvez não tenha tido entendimento de muitas rádios, ainda estão buscando esse conhecimento, ou a rádio julgou que aquele conteúdo não necessita da classificação. Então, né, doutor? A gente acabou de vir um comentário aqui, é exatamente isso, até porque
são pouquíssimos os casos que vão ser classificados. São poucos. Né? Sim. Não são, a grande maioria dos programas vão continuar sem classificação, porque não são, vão entrar nas hipóteses de não classificação. Né? Então, assim, os programas que vão demandar classificação indicativa realmente são programas de entretenimento e variedade, que aí entram realmente naqueles eixos temáticos de droga, de sexo ou violência, enfim, e dentro das tendências lá, que constam, de novo, constam todos lá de maneira muito explicada no guia. Né? A ABERT fez também ampla divulgação desse guia. Eu vou até pedir para o pessoal deixar o acesso um pouco mais fácil ali, a gente, no próprio site da ABERT, disponibilizar esse guia. No site do Ministério da Justiça, basta digitar guia, classificação indicativa, no próprio site do Ministério da Justiça traz, de maneira muito intuitiva. São vários guias, tem o guia do audiovisual, tem o guia das artes visuais, então, assim, tem o guia do rádio. Então, assim, no segmento de rádio, evidentemente, você vai baixar, vai ler e vai mergulhar no guia do rádio. Só uma observação, aproveitar que a matéria que nós fizemos sobre também a classificação indicativa tem o link direto para o guia que está no site do Ministério e podemos colocar também na matéria sobre esta live sobre o podcast. Então, vamos deixar tudo ligado, vamos deixar nas descrições também o link direto para o pessoal acompanhar o guia, que é importante fazer essa leitura. Bom, eu acho que o guia ele parece extenso, mas a leitura é rápida, é fácil. Ele traz esse contexto que a gente trouxe, mas, assim, para fins de classificação, mesmo propriamente dita, é a parte dos critérios ali, né? Então, não tem muito segredo, é super autoexplicativo. E aí, de novo, como isso envolve uma autoclassificação, não adianta o Cristiano, o Daniel, o Rodolfo querer classificar um programa. A própria emissora, dentro dos critérios dela, da alta análise dela e da linha editorial dela, que precisa realmente fazer, né, essa análise e verificar qual seria a recomendação etária, a classificação indicativa daquele programa. Perfeito. Bom, eu acredito que, claro, se a gente for conversar muito de detalhes, a gente vai ficar a tarde toda, né? Porque vão surgindo dúvidas nós mesmos, claro. Mas a gente já tirou uma conclusão que serão poucos casos que serão classificados. O rádio tem, então, que ter esse bom senso. Leiam o guia, que tenham esse bom senso, lembrando que são 3 pilares, né, doutor? Então, é sexo, violência e drogas. Né, para começar a analisar o conteúdo e também os programas que estão isentos ou conteúdos, vamos chamar de conteúdos que estão isentos de classificação, que são cultos litúrgicos, jornalísticos, esportivos, educativos e culturais. Não precisam ser classificados, ou seja, não precisam nem de vinhetas. Para quem... Programas musicais. Desculpa? Também. Programas musicais. Programas musicais, isso, correto. E os musicais inclusive, também. Pedidos de ouvintes de música também não precisa. Isso. E que bom que as músicas, porque tem música sertaneja hoje que só fala palavrão, né? Me desculpem a sinceridade aqui, mas tá na hora de parar de falar palavrão nas músicas sertanejas, por favor. Mas esse é um outro caso, né? Esse é o assunto dessa live. Então, para quem que chegou agora ou pegou pela metade, não entendeu tudo, essa live vai ficar disponível aqui no Mentoria Cristiane Stuani a partir de agora, também no portal Tudo Rádio, né? E a gente vai, daqui 1 hora mais ou menos, vai estar disponível no YouTube do tudoradio.com, do portal, e também no Spotify. E eu não sei se a Bert vai usar o conteúdo depois, mas depois o doutor pode esclarecer para a gente noticia isso também, não tem problema. Mas fiquem tranquilos que o conteúdo vai estar disponível para assistirem tudo e vocês verem tudo que a gente falou por aqui, que eu acredito que ficou bem esclarecedor. E eu gostaria também até de aproveitar aqui esse encerramento para parabenizar todo o trabalho de vocês, doutora, através da BET, para justamente que essa classificação fique respeite as características do rádio. Então, lembrando aqui de novo, já surgiu dúvidas, né, porque o pessoal vai entrando, a gente agradece muito a participação de todos, e não tem realmente a situação dos horários, não tem restrição de horário. Então, assim, a programação segue com a escolha da emissora, aí dentro do que a gente já discutiu aqui dos segmentos dos programas, enfim, que aí tem que ver se necessita a classificação ou não. É isso, exatamente isso.
acho que muitas perguntas que vieram no final, a gente acabou já respondendo Isso. Durante a live. Assim, as dúvidas vão surgir, a gente precisa ter paciência, é algo, né, é natural. De novo, está na Constituição, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, passou, ficou muito tempo sem ser exigida, agora ela é obrigatória, então, assim, as emissoras precisam se adequar, o tempo vai nos dizer, vai mostrar muitas respostas, né, e da nossa parte aqui como associação também, a gente está super à disposição, o departamento jurídico aqui da ABERT, seja no canal de WhatsApp, no e-mail, no telefone, a gente está aberto para responder qualquer tipo de dúvida e deixar registrado que a gente deve promover, sim, até porque o Ministério da Justiça já se colocou à disposição, a coordenação de classificação indicativa, de fazer oficinas, de fazer cursos de conscientização, de treinamentos, requer treinamento, né? E de novo, né, isso exige um pouquinho de curadoria da rádio, né? Vai ter que ser destacado alguém lá para fazer análise desses programas, né? Apesar, de novo, né, apesar da classificação indicativa ter que ser feita sempre no início de cada programa, ou do bloco todos os dias, mas assim, a autoclassificação em si, ela não vai mudar todos os dias, né? Então, talvez nesse início, nessa largada, exija um pouco de estudo, de treinamento e aperfeiçoamento, mas depois isso se torna natural, foi assim na televisão, e tenho certeza que vai ser assim no rádio, porque, de novo, acho que o Ministério da Justiça conseguiu fazer algo, direcionou algo, entendeu os problemas, né, entendeu as especificidades do rádio, de não criar nenhum tipo de regulação excessiva que pudesse ter qualquer tipo de impacto na atividade e na regulação do rádio, ao ponto de colocar em xeque o dinamismo e a simplicidade, enfim, aquela questão do improviso do rádio, né? É perfeito. Acho legal sempre deixar claro que ficou dessa forma. Chegou a algo, um projeto que realmente já respeita as características do rádio e não vai cercear a liberdade de programação das emissoras. Perfeito. Doutor, obrigado mais uma vez, Aberto. Você também obrigado e parabéns pelo trabalho, como o Daniel falou, pela disponibilidade, por uma hora de bate-papo sensacional, esclareceu demais, na minha opinião. A gente conversou com o doutor Rodolfo Salema, diretor de Assuntos Legais e Regulatórios da ABERT. Então, doutor, estamos à disposição. Se quiser falar mais algum ponto que talvez tenha ficado, mas eu acredito que não. Mas enfim, fica à vontade. E a gente já te convida para outras lives, porque foi um sucesso. Bastante gente entrou, interagiu, mandou as perguntas e entendeu o que a gente precisava passar para eles. Não, eu queria só agradecer a oportunidade, dizer que a ABERT continua à disposição para sanar qualquer tipo de dúvida, não só do tema de classificação indicativa, mas enfim, qualquer outro tipo de assunto que a gente consiga ajudar, a gente está à disposição por aqui. Maravilha. Daniel, até a próxima. Até a próxima. Obrigado, doutor. Parabéns pelo trabalho e bom carnaval a todos. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.